Boa noite, pessoal do Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari, do curso técnico de administração. Hoje nós vamos apresentar mais um conteúdo da disciplina de responsabilidade social e ambiental. E na continuação desse conteúdo a gente vai falar hoje mais especificamente sobre a ECO 92 ou a Rio 92, o encontro da ONU, da Organização Nacional das Nações Unidas, que ocorreu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no ano de 1992. Bom, vamos lá. Vamos nos lembrar daquilo que a gente já discutiu rapidamente. Bom, eu falei para vocês, a gente já estudou, que havia uma grande dicotomia que mobilizou os pensadores durante muitos anos, que era uma dicotomia entre ou os países se industrializam ou eles conservam a natureza. Lembrando que dicotomia são ideias antagônicas, ideias que não se conversam, cada uma está de um lado. Então é fundamental que a gente pense que naquela época se imaginava que os países deveriam escolher entre industrializar ou conservar a natureza. As duas coisas não era possível. Ter um E ali no lugar do O não era possível. Bom, historicamente é fundamental a gente posicionar a Segunda Guerra Mundial, o conflito bélico que mais mobilizou países, pessoas e que foi, obviamente, uma catástrofe, porque toda guerra é uma catástrofe, e que matou muita gente. Bom, a Segunda Guerra ela ocorreu entre 1939 e 1945. E é bastante importante que a gente pense que o final dessa guerra ela acabou com as duas bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Essas duas bombas nucleares trouxeram ideias ou começaram a dar a noção para as pessoas em geral de que os países já dispunham de armas poderosas o suficiente para destruir o planeta Terra. Isso começou a fazer com que as pessoas se questionassem sobre meio ambiente, que as pessoas discutissem, né? E que os países começassem a se preocupar. Lembrem que no final da Segunda Guerra há a criação da Organização das Nações Unidas, enquanto uma perspectiva ou uma busca por um espaço em que os países pudessem decidir questões internacionais. Bom, então, no final da Segunda Guerra, 1945 em diante, a ONU é criada, é fortalecida, sua sede é em Nova York, a gente já falou um pouco disso. Em 1972 tem o primeiro grande encontro da ONU relacionado ao meio ambiente. Esse encontro ocorre em Estocolmo, na Suécia, e ele é bastante importante porque ele é a primeira vez que todos os países, ou que a grande parte dos países, não todos os países, mas a grande parte dos países se junta para discutir sobre meio ambiente. Então você tem ali vários presidentes, vários primeiros ministros discutindo meio ambiente. Em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Qual era a discussão daquela época? A discussão estava muito relacionada com questões sobre a finitude dos recursos naturais. Se tinham modelos matemáticos para dizer que a população estava crescendo de uma maneira e que a produção de alimentos, a finitude dos recursos naturais tipo petróleo, se a gente fosse traçar estudos sobre isso, a gente iria ver que a gente estaria próximo ou chegaria em um colapso. Então, o que se discutia à época era de que nós estávamos à beira de problemas ambientais. Embora esse colapso ainda não efetivamente aconteceu, mas a gente pode ver que existem várias temáticas que a gente tem encontrado problema nas questões ambientais e de consumo, como a gente já discutiu em aulas anteriores, né? Nosso padrão de consumo, a nossa relação com o meio ambiente e etc. Bom, nesse encontro, né, nessa assembleia, a gente pode dividir, mais uma vez, as ideias em uma dicotomia, né? Desenvolver a qualquer custo ou desenvolvimento zero. Desenvolvimento zero era a visão de alguns ambientalistas e de alguns países de que a gente deveria parar
o desenvolvimento, parar de usar recurso natural, usar ele o mínimo possível. E a ideia de desenvolvimento a qualquer custo é que os países que ainda não tinham passado por períodos de desenvolvimento, ainda não tinham se desenvolvido, pensavam, a gente precisa se desenvolver. Então você tinha mais uma vez duas visões ali. Ou a gente se desenvolve a qualquer custo, ou os países têm que parar, têm que adotar um desenvolvimento zero. Mais uma vez uma dicotomia, né, relacionada às questões ambientais e aos países. Bom, essa dicotomia estava relacionada aos países desenvolvidos e em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, do primeiro ou do terceiro mundo. As nomenclaturas mudam, mais uma vez um mapa que a gente consegue dividir basicamente entre os países do norte e os países do sul, com exceção da Austrália. Né? Já comentamos sobre isso, então vou passar, para não me alongar muito nisso. Bom, de 1983 a 1987, Gro Harlem Brundtland era a primeira ministra da Noruega. Ela assume a comissão de meio ambiente e ela vai fazer um estudo bastante profundo, que impactou bastante as discussões na Organização das Nações Unidas. Esse estudo ficou conhecido como Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland. Aqui está a Gro Harlem Brundtland, ela foi primeira-ministra da Noruega, e um ponto bastante importante é que ela era médica, e isso traz toda uma concepção de que o meio ambiente não é algo fora do humano, né? O humano ele está no meio ambiente, então ela tinha uma concepção bastante, que a gente chama de holística, completa sobre meio ambiente. Bom, então ela lança esse relatório, né, o Nosso Futuro Comum, relatório de Brundtland, e o que tem nesse relatório que impactou muito as discussões? A ideia, a concepção de desenvolvimento sustentável. Bom, professor, mas qual é essa concepção de desenvolvimento sustentável? Essa concepção de desenvolvimento sustentável está ligada em atender às necessidades das gerações do presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, você tinha ou deveria pensar desenvolvimento, pensando que você tem que entender as necessidades de quem está vivendo no momento, mas sem comprometer as necessidades de quem vai nascer. Então, é uma visão mais completa entre gerações sobre desenvolvimento e progresso. Bom, basicamente, pessoal, na Eco 92 Rio 92, né, os dois nomes podem ser utilizados. O que se discutiu? Bom, à época o presidente era o Fernando Collor de Mello, né, só uma questão histórica, ele até hoje está no cenário político nacional. Bom, as organizações não governamentais, elas passaram a atuar no âmbito da ONU, passaram a influenciar o debate. Mas o que é uma organização não governamental, vocês perguntam? Bom, a gente pode dividir a nossa sociedade em um modelo de três partes. As organizações que são públicas, as organizações que são privadas e as organizações não governamentais. As organizações públicas, elas estão ligadas ao Estado. Então, o Instituto Federal é uma organização pública, por exemplo. As organizações privadas, elas estão no mercado, elas têm um dono. A farmácia, o restaurante, eles são organizações privadas. Se o dono quiser, por exemplo, ele fecha. Ele pode tomar várias atitudes sem consultar ninguém, da cabeça dele, porque ele é o dono. Então elas são privadas e elas estão no mercado. E as organizações não governamentais, elas são da sociedade civil. Por exemplo, cooperativas, associações, uma ONG bastante conhecida nacionalmente é a APAI. Né? Aí em Capivari tem a APAI também, que ela cuida basicamente de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Então, a gente pode ter ONGs ou ONGs para vários temas: meio ambiente, educação, saúde, cuidado de idosos, tem vários temas. Então, qual é mais ou menos a ideia? Onde o Estado encontra dificuldades de chegar, há ONGs, há organizações não governamentais, que são mobilizadas, criadas pela própria sociedade. Então elas precisam ter
uma diretoria. Não, eu não posso chegar lá e criar uma ONG do Gustavo. Tem que ser uma ONG que tenha um conjunto de pessoas para que ela se configure juridicamente como uma associação, por exemplo. Sindicatos também são organizações não governamentais, né? Bom, o outro ponto é que foi aprovada, quais foram os resultados da ECO 92? A Convenção sobre a Biodiversidade e a Convenção, né, aqui está o logo da Convenção, e a Convenção sobre Mudanças Climáticas. Essas convenções são encontros que vão ocorrendo a cada uma certa quantidade de anos, depende muito cada encontro, mas para discutir. Então, por exemplo, a Convenção sobre Biodiversidade discute sobre biodiversidade. A Convenção sobre Mudança Climática discute sobre mudança climática no âmbito da ONU e dos países que fazem parte, né? Então, isso foi bastante importante porque não ficou só uma grande... Olha, notem, o primeiro grande encontro ocorreu em 1972. Esse ocorreu em 1992, ou seja, 20 anos depois. Então, por ele ser um encontro que mobiliza muita gente, ele é um encontro que ocorre a cada muitos anos. Então, é necessário que existam encontros menores, convenções menores para discutir assuntos específicos. Por exemplo, na Convenção da Biodiversidade, você vai discutir sobre biodiversidade. Na Convenção sobre Mudança Climática, você vai discutir sobre mudança climática. Os países vão discutir e vão deliberar e vão fazer planejamento sobre mudanças climáticas. Um ponto que é bastante importante e que deve ficar claro, né, para além desses outros que eu falei, é que se discutiu e se formulou a Agenda 21. O que é a Agenda 21? É um documento assinado por vários países que propõe reinterpretar o conceito de progresso. Ou seja, a gente não pode pensar que progresso é só crescimento econômico, é só consumo. A gente tem que pensar que o progresso ele é composto por uma variedade de coisas, variedade de requisitos. Então a gente tem que reinterpretar, porque se a gente pensar que progresso é consumo, a gente vai estar caindo naquela visão que a gente viu em aulas anteriores de consumismo, por exemplo. E que você frequentemente não mede outras áreas, né, da vida das pessoas. Se as pessoas estão felizes. Não é porque as pessoas consomem que elas estão felizes, por exemplo. A Agenda 21, ela se tornou um documento bastante importante porque ela se propunha a agir no âmbito global, no âmbito nacional e no âmbito local. Então, esse foi um documento, né, da Agenda 21 que foi discutido durante a ECO 92. E o que é bastante interessante é que ele tem essa agenda global, ou seja, metas para os países como um todo. A Agenda 21 brasileira, e aí você tem a Agenda 21 francesa, a Agenda 21 alemã. Cada país desenvolveu a sua Agenda 21, cada país que assinou, né? E você tem as Agendas 21 locais. Tem cidades que fizeram suas Agendas 21, tem capitais, a maioria das capitais fez a Agenda 21. Então, o que é isso? A gente tem metas que são globais. Essas metas elas devem ser transferidas para metas e planos e ações nacionais. E esses planos e ações nacionais devem ser transferidos para planos, ações e questões locais. Então, por isso que a Agenda 21 foi importante, porque ela pensou em vários níveis. Bom, como foi dividida a Agenda 21? Dimensões sociais e econômicas, conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, fortalecimento do papel dos grupos principais e meios de execução. Aqui é mais por uma questão de aprofundamento, pessoal. Não há uma necessidade de decorar isso, etc. O importante é saber que se discutiu a Agenda 21 no âmbito da ECO 92 ou da Rio 92. E que essa discussão trouxe planos de ação e visões que são globais, nacionais e locais, certo? Por exemplo, nas dimensões sociais e econômicas, se discutiu lutar contra a pobreza. Se discutiu também
novas formas de consumo, aquilo que a gente já viu em alguns vídeos que eu trouxe para vocês. Se propõe perspectivas, ações para a saúde humana. Na conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, se fala, por exemplo, daquilo que deve ser tomado de decisão ou daquilo que deve ser considerado ao se tomar decisões, como a atmosfera, né, o desmatamento, diversidade biológica. O que é diversidade biológica, professor? A gente já falou da Convenção da Diversidade Ecológica. Diversidade ecológica é mais ou menos a visão da variabilidade ou da variedade de espécies de seres vivos que existem em um determinado local. Essa variedade de espécies, essa complexidade que torna, então, por exemplo, uma floresta, ela tem vários seres vivos, né? Ela tem árvores, ela tem rios, ela tem peixes, ela tem animais mamíferos, ela tem aves, tudo isso vive em um determinado equilíbrio, né? E esse equilíbrio e essa diversidade biológica, ela está relacionada com a variedade desses animais, dessas plantas, de tudo que há dentro de um determinado habitat. O que acontece, né, nos últimos anos e séculos? A gente tem destruído, ou seja, a gente tem levado os animais à extinção. Os animais, eles não conseguem se reproduzir mais. A gente acaba com determinados animais, né? E por vários, tanto por caça, né, que é a coisa que mais vem à cabeça, mas por poluição, por outras fontes. Então, a ação do homem na Terra acabou com determinados animais. Isso é muito forte. E então você tem que pensar em como você mantém a diversidade biológica. Então, por isso que está relacionado. Proteção dos oceanos, da água doce, tudo isso está nesses recursos para o desenvolvimento. Aí o fortalecimento do papel dos grupos principais. Por exemplo, se fala sobre infância e juventude, se fala sobre populações indígenas, se fala sobre trabalhadores e sindicatos, comércio e indústria, agricultura e os cientistas, né? Demonstrando como esses grupos são importantes para uma Agenda 21. A ideia era uma agenda para o século 21, porque a gente estava ainda em 1992. E por final, os modelos de execução. Como que podem ser realizados acordos internacionais, cooperações e etc. Bom, pessoal, para não me alongar muito, a Eco 92 ela tem bastante coisa. Eu vou parar por aqui e depois eu disponibilizo mais material aí para vocês, tá? Obrigado para quem está acompanhando. Se tiverem dúvida, entre em contato. Até mais.